crianças, tudo bem? Como eu avisei, hoje seria matemática, tá? E geografia, e aí eu troquei. Vai ser história e matemática. Então vamos lá. Estamos em revisão, então fiz um resumo. Sempre vou fazer um resumo em revisão. Nós sabemos que antes, tá? O nosso país, a divisão do nosso país era em províncias, tá? Era um período de monarquia e hoje estamos num período de república. Então hoje o Brasil é dividido em estados e o Distrito Federal, que é administrado por governadores que foram eleitos pelo povo. Muito bem. Houve naquela época, na época da monarquia, houve insatisfações dos grupos sociais, tá? E essa insatisfação fez com que a monarquia desse uma caída e aí entrasse ou fossem a favor do período republicano. Aí eu coloquei assim, o movimento republicano defendia, tá? Era defendido o movimento da monarquia caiu para poder entrar o movimento republicano. Nessa época da monarquia, o que aconteceu? Como houve uma queda, então a família imperial ela teve que ser afastada por conta, tá? Para evitar os defensores da monarquia. Ou seja, na época houve uma revolta muito grande, muita coisa não deu muito certo. Então, evidentemente que se a família imperial não se afasta, ela ia ser bastante prejudicada. Então, houve uma necessidade de se afastar. E com a proclamação da República, tá? Na época, foi convocada a primeira Assembleia Constituinte para poder, a partir daí, haver a primeira Constituição no período republicano, tá? Isso aí foi no ano de 1824. E nesse período houve várias modificações. Aí eu coloquei aqui algumas modificações. A primeira modificação foi o fim do poder moderador, tá? Ou seja, houve eleições, mudanças para o eleitor se tornar eleitor, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês algumas constituições. 1824, somente homens, né, que podiam votar, no caso, maior que 25 anos de idade na época, e que tinha que ter uma renda, no caso aqui, de 100 mil réis por ano. A partir daí ele poderia votar. Isso nesse ano aqui, de 1824. Muito bem. Em 1891 houve outra Constituição, tá? Que no caso, antes disso aqui, em 1824, esse voto aqui, ele era oral e, no caso, ele era descoberto. Como assim? O eleitor, quando ia para a zona eleitoral, ele tinha que falar bem alto para todo mundo ouvir quem queria votar, o nome da pessoa, tá? Ou seja, naquela época o voto não era secreto. Aí em 1891 a forma foi República Federativa. Houve uma mudança. Em 1934 o voto passou a ser secreto e aí dando direito às mulheres de poder votar, tá? E em 1988 para cá, eleições diretas, no caso para presidente. E deu a oportunidade também para poder, quem tiver maior de 16 anos, também poder votar. Então, houve uma mudança muito grande até agora, onde nós estamos até agora. Então, ou seja, o nosso país tem imensas histórias, tá? Tem imensos progressos, mas também teve muitas coisas ruins, muitas derrotas, tá? Mas ele está aí, nosso país está aí, lutando. Cada vez a luta continua para poder a gente alcançar um objetivo maior em cima de tudo isso aí que foi passado, tá? Então, isso aqui é um resumo da parte da nossa república, saindo da monarquia, chegou a república e o que foi passado, o que aconteceu, tá? Só fiz apenas um pequeno resumo. As próximas aulas de geografia, como história, ciências, português, matemática, tudo já está sendo em cima de revisões, tá? Então, vira e mexe, vocês vão ver que eu vou estar sempre voltando um conteúdo, sempre assim. E através de exercícios também, tá? Então, daqui a pouco nós vamos para matemática. Olá, crianças. Vamos lá para matemática agora. Revisão, como eu falei, tá? Eu estou insistindo na revisão
Evidente que eu vou ter que voltar todo o conteúdo. Vou ter que voltar? Não. É bom voltar todo o conteúdo. Revisar, no caso, tá? Sendo que, se vocês observaram, eu estou em cima de porcentagem, estou em cima de divisões, com números decimais, multiplicações, tá? Porque eu acho que é algo assim que a gente precisa exercitar mais, para poder ficar bem entendido como fazer, tá? Para chegar àquele ponto da gente não precisar da ajuda de ninguém para resolver uma conta onde tem números decimais, né? Uma conta onde o divisor é menor que o dividendo. Então, é por isso que eu estou insistindo nesses números e nessas contas. Aí aqui no quadro eu coloquei alguns exemplos de divisões, tá? E coloquei umas observações aqui. Eu coloquei que o quociente é 0 e o resto é igual ao dividendo. O resto é transformado em décimos, que é multiplicado por 10, e é colocado uma vírgula no quociente para dividir os décimos. Então vamos lá. Eu coloquei 1 dividido para 2. Peguei o próprio exemplo do livro. Olhando no número normal, que vamos lá que o número não fosse décimos, fosse o número normal, 1 e 2. Evidente que não teria como eu dividir 1 para 2. Não teria como, tá? Mas aqui está se falando em números decimais. Decimais eu tenho como. Eu vou transformar esse número, tá? E aqui houve uma transformação. Sendo que o exemplo que eu dei aqui, eu coloquei em cima da regra normal. Eu posso dividir indo direto, tá? A divisão ela pode ser feita de duas maneiras, ou direta ou indireta. Como assim? Indireta é quando você multiplica o número que dá no quociente, tá? Por esse que está aqui, e o resultado dessa multiplicação eu coloco aqui embaixo, diminuo, vou acrescentando e vou dividindo. Essa é a divisão indireta. E tem aquela que é direta, eu não preciso fazer isso, eu já vou direto dividindo na cabeça, enfim. Ah, qual é o método correto para a divisão? O que você souber melhor. Você consegue desenvolver a divisão pelo método, no caso, esse direto. Você já não consegue, você consegue mais pelo outro indireto, tem que multiplicar. Tanto faz, contando que você acerte a divisão. Aqui eu coloquei 1 dividido para 2, não tem como. Como é decimal, eu vou acrescentar o 0, tá? E vou dividir. Esse 0 que eu acrescentei aqui no quociente, ele precisa vir para cá, porque eu preciso da continuação de divisão. Vocês estão lembrados disso? Então, eu coloquei o 0, acrescentei, joguei ele para cá, tá? Diminuí 1 menos 0 vai dar 1. Acrescentei esse 0 aqui, ficou 10. Agora, eu posso dividir 10 por 2. Então, 10 dividido para 2 vai dar 5. Ao passo que a gente coloca um número no quociente, a gente também tem que multiplicar. Por que há uma necessidade de multiplicar? Porque se você não multiplica, você pode colocar um número que de repente não passou esse que está aqui embaixo dividindo, tá? Por isso que você precisa multiplicar. 5 vezes 2, 10. Aí eu coloquei o 10 aqui embaixo e diminuí. Não sobrou nada. 5 vezes 2, 10, não sobrou nada. E eu não tenho nenhum número para poder abaixar aqui e continuar a divisão. A minha divisão terminou aqui. Aí eu fiz aqui 18 por 20, o mesmo procedimento. 18 é menor que 20, mas eu tenho condições de dividir porque eu estou diante de números decimais, tá? Eu estou diante de divisões com números decimais e eu sei que eu posso dividir. Acrescento 0 no quociente. Esse termo aqui da divisão é chamado de quociente, tá? Acrescento esse 0 também ao número, para que ele passe a se tornar um valor maior, para que eu possa continuar dividindo. E aí ficou 180. 180 dividido para 20 vai dar 9. E eu multiplicando o 9 pelo 20, tá? Como se eu fosse fazer uma continha aqui, 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 2, 18. Eu obtive exatamente os 180, tá? Isso aqui foi coincidência, porque eu posso obter um número menor. Eu obtive os 180, então 20 vezes 9, 180. Para 180, nada. Encerrei a conta, ela terminou em 0, porque eu não tenho nenhum número aqui para abaixar.
Agora outra coisa, eu posso de repente, professora, esse número, esse zero que entrou aqui, eu sou obrigada a colocar no quociente, é fato, não tem como. Mas eu posso também jogar ele já direto aqui em cima? Pode, tá? Você tem que resolver a conta e depois você tem que certificar que a sua conta tá certa. No caso, fazendo a prova real. E a prova real, todo mundo lembra que a prova real de uma operação é o inverso dela. Se eu estou fazendo uma conta de adição, para me tirar a prova real dessa conta, eu vou subtrair, tá? Se eu estou fazendo uma operação de subtração, para me tirar a prova real, eu vou para adição. Se eu estou multiplicando, eu quero a prova real da multiplicação, eu vou dividir. E se eu estou dividindo, a prova real dela é a multiplicação. Ou seja, a prova real das contas é a operação contrária, a operação inversa, tá? Então, eu acho que aqui deu para vocês entenderem. Eu vou fazer essa aqui com vocês. No caso, 5 para 8 não tem como. Eu acrescentei o zero aqui, tá? E eu posso ir direto aqui, botar o 50 aqui. Coloco 50 aqui, eu coloquei, resolvi colocar o zero logo aqui. Não quero colocar ele aqui embaixo. Já vou dividir. 50 dividido para 8. 8 não pode porque é muito. 8 vezes 8, 64, passou de 50, tá? Se for 7, passou também. Então, eu vou para o 6. 6 vezes 8, 48, tá? 48 para 50, eu tenho aqui o quê? 2. 20, tá? Então, vai ser o 2. 8 vezes 2, 16. 16 para chegar a 20, eu tenho 4. Continuo acrescentando zero. 40 para dividir para 8, eu tenho 5. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Consegui terminar essa conta em zero. Agora, nem sempre ela termina em zero. Ela pode terminar, ou ela não pode terminar, ela pode dar uma dízima, que foi esse exemplo que eu dei aqui para vocês, tá? Eu coloquei 74 dividido para 6. Fiz o método, né, indireto. Eu coloquei o 1, uma vez 6, 6. Olha que eu multipliquei e joguei o resultado dessa multiplicação aqui embaixo. 7 menos 6, 1. Abaixei o 4, ficou 14. 14 dividido para 6 deu 2. 6 vezes 2, 12. Tirei 14 menos 12, deu 2. Acrescentei o 0, fiquei com 20. Continuei dividindo. 20 dividido para 6 dá 3. 6 vezes 3, 18. Não pode ser 4? Não, porque se eu colocar o 4 aqui, 6 vezes 4, 24. Não tem como, passou de 20. Então tem que ser o 3, tá? 6 vezes 3, 18. 18 para 22 de novo, acrescento 0. O que eu pude observar aqui? Que o resultado aqui no quociente está sendo o quê? O mesmo número, repetido, 3, 3, 3, 3. Então, eu estou aqui diante de uma dízima. Imagina, se eu continuar dividindo essa conta, ela vai dar o quê? Infinitos 3, tá? Então, isso pode acontecer numa conta de dividir com números decimais. Aí, o que você faz? Você repete o número até 3 vezes e coloca reticências para dar a entender que você está diante de uma dízima, tá bom? Aí, agora aqui eu dei o exemplo de multiplicação com vírgula, tá? Eu multiplico normalmente o número, não tem mistério na multiplicação. 3 vezes 4, 12, vai 1, uma vez 3 é 3 e 1, 4. Pulei uma casa, por que eu tenho que pular? Porque eu estou indo para o segundo número da multiplicação. 2 vezes 4, 8, uma vez 2, 2. Passei o traço, vou somar a conta normalmente. Enquanto eu estou efetuando a multiplicação, eu esqueço da vírgula, tá? 2, não tem nada embaixo do 2, é evidente que vai vir um 2 para cá. 8 mais 4, 12, vai 1, 2 mais 1, 3. Agora eu vou mexer com a vírgula. O que eu falei para vocês? Eu vou contar quantos números tem depois da vírgula. Aqui em cima, na primeira parcela, eu tenho um número só depois da vírgula, não é isso? Um número. Na segunda parcela, eu também tenho um número depois da vírgula. Certo? Agora eu vou somar. 1 mais 1, 2. Então, eu vou andar com a vírgula o quê? 1, 2. A vírgula caiu aqui, tá? Aqui tem outro exemplo.
em que somente o número de cima tem uma vírgula. Eu efetuei normalmente, 9 vezes 2, 18 foi 1, 9 vezes 1, 9, mais 1, 10, foi 1 de novo, 9 vezes 6, 54, mais 1, 55. Como eu só tenho uma vírgula no número de cima, eu só vou contar uma casa, por isso que a vírgula caiu aqui. Tá bom, gente? Eu acho que deu para vocês compreenderem melhor como efetuar tanto a multiplicação com números decimais no caso, como a divisão, tá bom?